me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Hoje isso não pensava, nem minha solução, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, Jesus te ama, eu não posso te explicar. Boa noite, querida, na paz do Senhor. Também te chama, pois deseja te salvar. Cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Maravilhoso pertencer a Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Boa noite, Kiliane. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe nesta noite, né? Que Deus cumpra. Vamos louvar mais um hino aqui da harpa cristã. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim opera o amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma tua para sempre, sim. É somente vão onde os santos possam ir numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Boa noite, Rocival, um abraço. Meu tempo já consagrado em teu amor, e meus lábios, Jeová,
falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. O meu querer faz, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, o teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. E Senhor, quando venho me mostrar a teus pés, ó Salvador, de bem solar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ti, Senhor, tua para sempre ser. Tua para sempre sim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, como fez a e assim segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. É paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para o poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor. Coragem e amor profundo, Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Santas ninguém voa da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Coração for mais ferido, glória há de ter. Já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias
foram escritos em tribulação. Grandes melodias se ouviram na escuridão. Tu inteiramente graça do Senhor, e o desalento no seu grande amor. Seja a divina do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. Quando eu louvo esse hino, irmãos, eu me lembro da minha mãe. Eu louvei muito esse hino com minha mãe, junto com ela. Saudade, né? Saudade. Mas eu sei que ela está no ótimo lugar, melhor do que esse lugar que nós vivemos aqui hoje. Nós vivemos num mundo difícil, num mundo que os homens procuram mais os prazeres do mundo do que o Cristo verdadeiro. Vamos falar hoje aqui no capítulo 4 de João, irmãos, sobre uma mulher samaritana. Jesus é aquela mulher. Vamos meditar nesse texto da palavra de Deus. Que Deus me ajude, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Eu sou o menor da casa do Senhor. Que Deus me ajude, que Deus traga o conhecimento da palavra, que Deus me ajude a transmitir a palavra para os irmãos. Amados irmãos, vamos orar pela nossa nação, orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Orar para que Jesus dê um sopro nesta pandemia. Que o Senhor possa chegar com cura, que o Senhor possa chegar com milagre na tua vida. Vamos orar pelas famílias, pelos lares, pelos jovens. Vamos orar pelos presidiários, vamos orar por aqueles que estão presos em suas casas, que estão com depressão, deprimidos. Vamos orar pela família, ore pelo seu filho, ore pelo seu lar. Ore para que Jesus chegue com providência na sua vida. Exerça a sua fé. Pegue a sua fé, aquilo que Jesus te ensinou. Use ela. Acredite no sobrenatural de Deus. Acredite no impossível de Deus. Você pode pensar que é difícil, mas para Jesus nada é impossível. Como Deus trabalha, só Ele sabe, só Ele faz. Acredite que Deus vai agir na tua vida. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Que Deus chegue com providência na sua casa. Às vezes o armário está vazio. Às vezes você está desempregado, está triste. Os filhos precisando de tantas coisas. E você não sabe de onde trazer, de onde buscar. Mas eu creia nesta palavra nesta noite. Deus vai abrir uma porta. E é uma porta larga. Deus vai te abençoar. É ano de providência na tua vida. Receba esta palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus comece a exercer a sua fé. É muito difícil a gente ter fé quando a gente está com tanto problema na vida. A gente imagina que Deus não existe, não é? Mas creia que Deus existe. Amém? Creia que Deus existe. Vamos orar. Vamos clamar a nossa nação. Vamos orar por cada um que esteja aqui nos ouvindo. Orar pelos lares, pelas famílias. Ore pelo seu filho, ore pela sua casa. Ore, repreenda o mal. A enfermidade muitas vezes quer nos assolar.
Creia no poder do Espírito Santo de Deus. Creia que tudo aquilo que você pedir a Jesus, Ele vai fazer na tua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar, irmãos. Vamos clamar a Deus. Vamos fazer uma corrente de oração. Vamos orar pela família, pelos lares. Pai Celestial, estamos aqui na tua presença, Senhor. Mais um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por o ar que eu respiro, por mais um dia de vida, Jesus, que o Senhor tem me dado. Guarda a minha vida, Jesus. Toma a minha vida em tuas mãos. Repreende todo mal, toda fúria, toda investida do inferno contra a minha vida. Perdoa minhas falhas, Senhor. Que toda ferramenta preparada contra a minha vida, Senhor, não prospere, Jesus. Que tudo aquilo que vier, Senhor, do inferno, Senhor, seja destruído contra a minha vida e contra a vida da tua igreja. Perdoe minhas falhas, Jesus. Perdoe meus erros, Senhor. Perdoe minhas atitudes, meus pensamentos que não são de ti. Guarde a minha vida, Jesus. Ande, Senhor, na minha direção. Cuida do meu filho, Jesus. Cuida dele, guarda ele, Senhor. Guarda o caminhar dele, visite ele nos hospitais onde ele trabalha, visite ele, Senhor, quando ele estiver na estrada, visite ele na sua casa, no seu quarto, visite ele quando ele estiver dormindo, Senhor, guarde ele, cobre ele com teu sangue, repreende todo o mal sobre a sua vida, Jesus. Proteja ele, dê vitória a ele, Senhor, guarde a minha vida, Jesus. Senhor, eu estou aqui na tua presença, Senhor, visita a minha família nesta noite. Visita cada lar nesta noite da minha família, visita cada irmão meu, cada irmã minha, Senhor, visita Ricardino Lacerda, presbítero Ricardino, guarda ele, Jesus, debaixo das tuas mãos poderosas. Senhor, abre uma porta de emprego para meu irmão, Senhor, chegue com solução para a sua vida, tira a tristeza da sua alma, tira a tristeza, Senhor, do seu ser. Dê vitória a ele, Senhor. Chegue com providência, Senhor. Já faz muitos anos, Pai, que a tua promessa ainda não chegou. Mas eu creio, Senhor, que está próximo, Pai. Consola ele, dê vitória a ele. Chegue com solução para a sua vida, Senhor. Visite cada irmão meu, cada lar, cada filho de meus irmãos, cada filha, Jesus. Visite e repreende o mal, a fúria do inimigo, Jesus. Guarda, Senhor, Rodrigo, toma Rodrigo em tuas mãos. Repreende, Senhor, aquele mal sobre a vida dele, o espírito de bebida, Senhor. Oh, Jesus, tenha misericórdia, ele foi criado dentro da tua igreja, Senhor. Visita, Pai Rodrigo, visita a família de Rossivan, de Rossival, de Rossiberg, de Ribamar. Visita a família, Senhor, de Ricardino, de Rilvânia, de Rosângela. Visita a família de Rosélia, Jesus, visite seus filhos, Pai, repreende todo o mal, visite, Pai, os lares, as famílias, Jesus, nesta noite, visite cada lar, cada família, Jesus, chegue com providência, com milagre, com cura na vida dos teus filhos, Senhor. Repreende a fúria do inimigo, Senhor, contra a família, contra os lares. Visita as crianças, os adolescentes, os jovens, Senhor. Visite, Senhor, os adultos, visite os anciãos, Senhor, as casas de repouso, Senhor. Vai cuidando, Senhor, vai guardando, vai repreendendo o mal, a fúria, Jesus. Visita, Senhor, tua serva Quiliane Ferreira, visita cada vida que ela colocou aqui no celular, Jesus. Dê vitória à tua filha, repreende o mal, repreende a fúria sobre a sua vida. Liberte ela de tudo aquilo que ela necessita. Ajude ela na tua palavra, ensina ela o caminho. Ensina ela, Senhor. Dê vitória a ela, Jesus. Guarde a sua família, seu lar, sua família, Jesus. Guarde todas aquelas que ela tem clamado, que ela tem pedido oração. Visita Luciana Pivato, Jesus. Dê vitória à tua filha, chegue com saúde na vida da tua filha, chegue com saúde, repreenda o mal e a fúria.
Repreenda, Senhor, liberte o seu sobrinho das drogas, Senhor, liberte Jonathan, o filho da tua serva, também das drogas, Pai. Liberte também, Jesus, Vitor Felipe das drogas, Senhor. Tu sabe onde eles estão, como eles estão, Senhor. Repreenda este mal na vida dos jovens, Senhor, de todo o nosso país. Liberte o nosso país do pecado, do vício, Senhor, da mentira, Senhor. Guarde nosso país em tuas mãos. Visita as tuas igrejas, Senhor. Visita a tua obra, visita os pastores presidentes das tuas obras, Senhor. Visite todas as Assembleias de Deus no Brasil. Visite o presidente, visite o pastor presidente, os pastores evangelistas, diáconos, presbíteros, Senhor, auxiliares, porteiros, todos aqueles que têm, Senhor, feito algo na tua obra. Visite as dirigentes de círculo de oração. Visite toda a igreja evangélica no Brasil, Jesus. Visite cada igreja, Jesus. Visite os obreiros. Visite tuas servas, Senhor, esposas dos obreiros. Visite os filhos dos obreiros. Visite os lares, Senhor, deles, Pai. Guarde eles debaixo da tua mão poderosa. Visite a nossa nação, visite nossas autoridades, Senhor. Repreenda o mal, a fúria, Jesus. Visite nosso presidente, dê sabedoria a ele, entendimento, discernimento, Senhor. Visite cada autoridade constituída por ti, Jesus. Visite os desempregados, Pai, abençoa, abre porta de emprego, pois a porta que tu abre, ninguém fecha, Jesus. E a porta que tu fecha, ninguém abre, Senhor. Abre porta de emprego para os teus filhos que estão desempregados, que estão com os armários vazios, que estão precisando levar seus filhos para o médico, que estão precisando comprar remédio, comprar comida, comprar vestes, Senhor. Mas não tem de onde tirar, Pai. Supre as necessidades dos teus filhos, Pai. Vai nos hospitais, curando, libertando aquelas vidas que estão doentes, vá curando, Senhor, aqueles que estão na UTI, no CTI, vá, Senhor, curando aquelas vidas que estão nos isolamentos, que estão desenganadas pelos médicos, Senhor, chegue com cura, Senhor, a última palavra é a tua, o Senhor é médico por excelência. Visite cada enfermo nesta noite, visite cada hospital, cada clínica, cada policlínica, visite os médicos, dê sabedoria a eles, cuide deles, da saúde deles, visite os enfermeiros, as enfermeiras, Senhor, visite todos aqueles que trabalham nos hospitais, visita cada trabalhador liberal nesta noite, cada um que está no teu trabalho, Senhor, cada um que chegou no seu lar do seu trabalho, guarda as famílias, Jesus, guarda os lares, visita, Senhor, pastor João Batista, abençoa teu filho, abençoa seu ministério, visita irmã missionária Andréia, visita a irmã Sandra, missionária Sandra, visita, Jesus, pastora Rosinete, o ministério da tua filha, visita cada estado do Brasil, visita, Senhor, cada país, cada estado, cada prefeito, Senhor, das cidades municipais, visita as autoridades, visita a Amazônia, visita os ribeirinhos, guarde teus filhos, Senhor, que estão ali fazendo a tua obra, abençoa os missionários que têm de fazer do ID, fazendo ID, Senhor, pregando o teu evangelho, abençoa cada país do mundo, cada autoridade, Senhor, guarda, Senhor, nosso país, guarda a nossa nação, guarda, Senhor, os teus filhos, Senhor, guarda, Senhor, aqueles que estão no presídio, liberta aquelas vidas, dá novas vestes às suas vidas, transforma aquelas vidas, coloque eles como pregador do evangelho, Pai, liberta aquelas vidas que estão oprimidas dentro de casa, com depressão, deprimidos, com tanto problema, Senhor, nos ajude, trabalhe, Senhor, na vida dos teus servos. Oh, Senhor, traz a tua palavra nesta noite, nos ajuda, Senhor, a trazer uma mensagem da tua palavra, faz o teu querer e a tua vontade na minha vida. Eu sou um caco dos cacos, Senhor, eu sou o menor dos menores da tua casa, Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada, tudo seja para a honra, para a glória do teu nome. Assim eu já te peço e já lhe agradeço,
em nome de Jesus. Amados irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma noite. Hoje é quarta-feira. Vamos trazer aqui, hoje é quarta, hoje é terça. Hoje é terça ou é quarta? Eu estou esquecido, hoje é terça. Hoje é terça, né? Hoje é quarta-feira, irmãos. Vamos falar aqui sobre a mulher samaritana, irmãos, que chegou à salvação para a sua vida. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava, que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Lá em João 3:22 diz isso aqui, amados irmãos. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava, irmãos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. E era necessário ele passar por Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Gênesis 33, versículo 19. E ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Amados irmãos, Jesus tinha de passar, era-lhe necessário por este caminho, por causa da geografia, mas as palavras também podem indicar que o itinerário de Jesus estava sujeito ao plano soberano do Pai e providencial de Deus. Era necessário, que sempre indica necessidade ou exigência divinas em outras passagens de João 3, versículo 7. João 3, versículo 7 diz assim: Jesus disse-lhe: enche de água estes potes, e eles encheram totalmente. Amados irmãos, aqui fala sobre quando Jesus mandou aqueles discípulos, aqueles homens encherem aqueles potes de água para que ele transformasse água em vinho. No versículo 3:14 diz: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Jesus purifica o templo. Aqui, no versículo 30, irmãos, ele diz aqui, no versículo... Eu estou errado, irmão. Versículo 3, 7. Não fica admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. No versículo 3 e 7, eu estava no 2, 7. No versículo 3 e 7, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fica admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Você que está nos ouvindo, irmão, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer do Espírito. Jesus fala também no versículo 3 e 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem se levante. Aqui no versículo 30 também, irmãos, ele fala, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista pregando, ele disse, convém que Jesus cresça e que eu diminua, que Jesus se torne grande, que eu me torne cada dia menor. Jesus estava, João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Você mesmo
são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Jesus enviou. João foi quem preparou o caminho para a chegada do Cristo. O que tem a noiva e é o noivo. O amigo do noivo que está presente é a escuta. E o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua, amados irmãos. E aqui, amados irmãos, no versículo 9, versículo 4, diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém se pode trabalhar. Então, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Amados irmãos, era necessário Jesus passar por Samaria, que sempre indica necessidade ou exigência divina. Ou seja, Jesus preparando o milagre para acontecer na vida daquela mulher. Passar pela região da Samaria era a rota habitual de quem viajava para a Judéia, para a Galiléia. Embora judeus religiosos, a fim de evitar contaminações ignorassem Samaria, optando por uma rota mais longa que envolvia atravessar o Jordão e viajar do lado leste. Muitos evitavam passar por Samaria para não se contaminar com o pecado, não se contaminar com a impureza que havia ali, amados irmãos. E ali, amados irmãos, diz aqui: os samaritanos eram um grupo racial misto da ascendência parcialmente judaica e parcialmente gentia, desprezados tanto por judeus quanto por não-judeus. Lucas capítulo 10, versículo 33. Amados irmãos, nós estamos falando aqui sobre a mulher cananeia, a mulher samaritana. 10:33 diz assim: certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu dele e, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos. Aquele homem samaritano, o bom samaritano, ele passou por aquele homem que tinha se acidentado, levou ele para um hotel, cuidou dele, pagou as contas, como diz aqui o texto. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, vendo, compadeceu-se dele. Jesus se compadeceu da minha vida e da tua. Jesus, ele veio para mudar a nossa história. Jesus veio para curar os que estão doentes. Jesus veio para libertar os que estão cativos. Jesus veio para transformar a vida do homem. Jesus não veio para aqueles que se dizem são, que não precisam. Jesus veio para aqueles que necessitam de um milagre. Amados irmãos, e aqui o texto diz assim, amados irmãos, Lucas 17:16 também fala aqui um texto, vamos ver aqui. É muito bom a gente acompanhar a palavra de Deus. Lucas 17:16 diz assim, amados irmãos: e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-se. E este era samaritano. A cura dos 10 leprosos. E este era samaritano. Amados irmãos, enquanto os judeus, ou aqueles que se diziam judeus, não se entravam em Samaria para se não se contaminar, Jesus, ele veio para mudar a história daquele povo. Jesus veio para transformar a vida daquela mulher. Aquela mulher que vivia em pecado. Jesus disse: eu vim para, se você beber da água que eu tenho, você jamais terá sede. Jesus diz aqui, amados irmãos, em João 8, versículo 48, Jesus diz assim:
Versículo 48. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Irmãos, os judeus, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, eles compararam Jesus com o demônio, como os samaritanos. Jesus veio para mudar a história daquele povo. Jesus veio para mudar a história da tua vida. Muitos habitantes dessa região que ficava entre a Judéia e a Galiléia eram descendentes do reino do norte de Israel, apesar da perspectiva judaica de que esse samaritano havia absorvido de forma sólida a cultura não judaica e estabelecido vínculos matrimoniais com os colonos da Mesopotâmia. Os samaritanos tinham sua própria versão do Pentateuco, ou seja, dos 5 livros, os primeiros 5 livros que Moisés escreveu. Eles tinham outras versões, seu próprio templo no Monte Geazim, versículo João 4:20, a sua própria versão da história israelita, cópias do seu Pentateuco em hebraico. Amados irmãos, o vilarejo de Sicá é geralmente identificado com Ascá, que fica aproximadamente 1,2 km da fonte de Jacó, e na encosta do Monte Ebal. Túmulos da era romana são conhecidos nesta área, referência às terras que Jacó tinha dado a seu filho José, reflete a habitual interferência lá em Gênesis 48, 21 e 22. Isaías 24:32, de que Jacó dera a seu filho José a terra de Siquém, que ele havia comprado dos filhos de Amor. Lá em 33 de Gênesis fala sobre esse texto, e que mais tarde serviu como local do sepultamento de José, quando os povo que saiu do Egito trouxeram os ossos de José para sepultarem. Quando diz aqui, amado, dê-me um pouco de água, pois os discípulos, ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se. Poço de Jacó é provável localização desta fonte. Fica na moderna Nablus, conhecida no período romano como Flávia Neápolis e chamada no Antigo Testamento pelo nome de Siquém. Esta fonte foi coberta no passado com um arco de pedra em uma igreja bizantina, 4 ao 7 séculos depois de Cristo. É bastante funda, como descrita no versículo 11. A referência a Jesus está cansado da viagem, ressalta sua plena humanidade. Veja em 11, 35, 19, capítulo 11, ao que a mulher respondeu. 11:35 de João, 11:35, diz aqui, amados irmãos, Jesus chorou, então os judeus disseram: veja o quanto ele o amava. Jesus chora quando soube da morte do seu amigo Lázaro. E ele diz aqui, amados irmãos, se refere a um horário de muito calor, ou seja, aquela mulher samaritana só ia naquele horário de meio-dia buscar a água, porque ela não encontraria ninguém para pegar a água ali, porque era uma hora de um calor imenso. Aquela mulher escolhia aquele horário porque ela era uma mulher que não poderia se encontrar com os judeus. Ela procurava aquele horário, como diz aqui a palavra de Deus. Na sua natureza divina, era por volta do meio-dia e ainda na hora sexta, se refere a um horário de muito calor oportuno para se descansar, um período em que os viajantes estariam com sede normalmente. As mulheres iam tirar água na parte da manhã e no final da tarde, quando era mais fresco.
A mulher imoral vem no horário em que ninguém mais estaria na fonte. Ela escolhe aquele horário específico porque ela não encontraria ninguém naquele horário. Mas ela teve um encontro com Jesus. Jesus tomou a iniciativa de falar com a mulher samaritana, uma surpreendente ruptura com a cultura e a tradição, mostrando seu desejo de salvar os perdidos. Jesus veio salvar aqueles que estavam perdidos. No versículo 9 diz assim: então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede algo a mim, que sou uma mulher samaritana. Ela se tornava uma mulher bem pequenininha diante de Deus. Para ele, para Jesus, ela se colocou como uma mulher sem valor, ou seja, ela era uma mulher impura, ela se tornou assim uma mulher como sendo o Senhor, como um judeu pede algo a mim, que sou mulher samaritana. Ela se colocou como a mulher menor das menores ali. E ela diz assim, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E lá em João 6, versículo 36. Não, Esdras capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Esdras capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Vamos ver aqui. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se deles Zorobabel e os chefes da família lhe disseram: deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifício a ele desde os dias de Esar, Adom, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesuá e outros chefes de família de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco, não construa no templo ao nosso Deus, nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então eles não permitiram que os samaritanos ajudassem a reconstruir o templo do Senhor. E aqui, amados irmãos, diz assim, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. Jesus não tinha balde naquele momento. E ela disse: o poço é fundo, de onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Porque para ela, maior naquele momento era Jacó. Jacó, o pai, o descendente de Abraão, o filho de Isaac, que tinha cavado aquele poço. Porém, o Senhor é maior do que Jacó? Ele diz aqui, amados irmãos, lá em João 8:53, lá em João capítulo 8:53, diz assim, amados irmãos: você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Amados irmãos, os escribas estavam perguntando quem era Jesus. Então a mulher aqui não tinha conhecimento de Jesus. Jesus prometeu lhe dar água viva, ou seja, Jesus prometeu libertar ela do pecado, transformar a sua vida. Amados irmãos, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Quem beber desta água voltará a ter sede, assim Jesus disse. Quem beber desta água voltará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que beber da água, da palavra de Deus, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele diz aqui, amados irmãos, em João 6:35, João 6:35, capítulo 6, versículo 35, ele diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Se você não conhece esse Jesus ainda, comece a voltar para Jesus, comece a aceitar esse Deus como Senhor e Salvador da tua vida. Se você aceitar Jesus, Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus diz aqui também, amados irmãos, em João 7, versículo 38, João 7, versículo 38, ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Pai enviou o Filho para morrer na cruz pela minha vida e pela tua vida, para te dar uma nova oportunidade de chegar ao céu através do sangue de Jesus. Jesus está dizendo para ti, eu sou o pão da vida. Aquele que come deste pão jamais terá fome. Aquele que bebe desta água jamais terá sede. Beba e coma da palavra de Deus. Comece a andar nos caminhos do Senhor. Comece a fazer a vontade de Deus. Amados irmãos, aquela mulher não estava entendendo nada do que Jesus estava falando. Mas Jesus estava pregando para aquela mulher, para ela se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pensamentos. Jesus, ele veio para libertar, para transformar a vida daqueles que se entregam a ele. Jesus veio para libertar os oprimidos, veio libertar os cativos, veio libertar aqueles que para o homem não tem mais jeito, para Jesus tem jeito. O presídio está cheio de pessoas, de homens, de mulheres, de jovens, adolescentes, que praticaram mal, mas para Jesus aquelas vidas são importantes para ele, aquelas vidas que estão na rua, que não tem onde morar, não tem onde comer, para Jesus aquelas vidas têm importância. A sua vida, Jesus se importa com você, Jesus se importa contigo, Jesus, ele te ama, ele te quer levar com ele para a vida eterna. Beba desta água, coma deste pão, ande em conformidade com a palavra de Deus. Jesus tomou a iniciativa de falar com aquela mulher samaritana, uma surpreendente ruptura com a cultura e a tradição. Jesus veio quebrar a tradição, Jesus veio quebrar ruptura, Jesus veio mudar a história do homem. Para os judeus, santos eram aqueles que seguiam a lei, mesmo ele lendo a lei do Pentateuco, a lei que Deus deixou antes dele vir, que Moisés pregou, que os profetas pregaram, mesmo ele lendo aquela lei, eles não seguiam verdadeiramente. Jesus veio para mudar a história do homem. Comentário de que os judeus não se dão com os samaritanos explica aos leitores de João, residentes fora da Palestina, que os samaritanos eram considerados por muitos judeus como estando em uma contínua condição de impureza, de tal forma que para estes beber a água do cântaro desta mulher
tornaria tal pessoa cerimonialmente impura. Se algum homem tomasse da água daquela mulher, daquele cântaro, daquele balde que aquela mulher tinha, se tornava-se cerimonialmente impuro. O verbo, na frase traduzida por não se dão, também pode ter sido o sentido mais específico de compartilhar o uso das coisas. As palavras de Jesus acerca da água viva novamente envolvendo duplo sentido. Veja lá em 3:14 de João. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Era necessário que Jesus aparecesse. Jesus, ele veio para mudar a história. Ele diz aqui em 8:24 de João, ele diz assim, amados irmãos, 8:24, por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Se você não crer que Jesus morreu na cruz por os seus pecados, não adianta você estar ouvindo aqui falar de Jesus. Jesus defende a sua missão e autoridade. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não creram que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Jesus diz mais aqui, amados irmãos, em João 11, versículos 50 e 51. 50 e 51. Nem entende que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas sendo sumo sacerdote, e naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Aqui, o plano para matar Jesus, Caifás, sem entender, vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem. Jesus, ele veio para morrer pelas nossas vidas, veio para morrer pelos pecados da humanidade, veio para transformar vidas. Caifás disse, é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, não. Ele era o sacerdote. Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ele mesmo profetizou, sem entender o que estava falando. Jesus, ele morreu. Foi necessário Jesus passar pela cruz, pela minha vida e pela tua. João diz também lá em 19, versículo 19, irmãos. João fala aqui em 19, versículo 19. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Anás interroga Jesus. Não, esse é o 19, versículo 19, irmão. Eu estava no 18. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus, ele morreu pelo pecado da humanidade. Amados irmãos, aqui diz também literalmente, a frase se refere à água fresca de uma fonte, Gênesis 26, 19, Levítico 14, versículo 6. Mas João 7, 38 e 39 identifica esta água viva como a habitação do Espírito Santo em um crente. João capítulo 7, versículo 38 e 39. Jesus diz assim, amados irmãos, diz assim, 38 e 39,
Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se você crê em Jesus, se você está no caminho da cruz de Jesus, fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem havia de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, Jesus ainda não tinha morrido, amados irmãos. Fluirão rios de águas vivas. O poço hoje ainda é profundo, com cerca de 31 metros, mas era possivelmente mais fundo naquela época. Ao referir Jacó, o nosso pai, a mulher mostra que ela e seu povo ainda se consideram descendentes verdadeiros de Jacó. A água que eu lhe der é água viva. No versículo 10 diz assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Versículo 37, 38 e 39, que eu li o 38 e o 39 agora. Vamos ver o 37. 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede, se você está passando por algum problema, uma situação, se você se afastou de Deus, volte para o caminho do Pai, volte para o caminho do Senhor. Se você tem sede, venha a mim e beba desta fonte. Esta fonte, ela é eterna, ela transborda. Esta fonte, ela muda o homem. Esta fonte, ela transforma o homem. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crê em mim, fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse a respeito do Espírito que os nele crescem havia de receber. Se você crê, você vai receber, você recebe o Espírito Santo que Jesus deixou, o Consolador para nossas vidas. Amados irmãos, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê desta água, para que eu não mais tenha sede. Esta mulher pediu para beber desta água, nem precisa vir aqui buscá-la, que a mulher entendeu que a água era aquela água normal. A mulher não estava atendendo a mensagem de Jesus. Aqui em João 6, versículo 34, 6, versículo 34, diz assim, irmãos: então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre deste pão. Amados irmãos, aquela mulher: Senhor, eu quero que me dê desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 maridos, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. João 6, 14. João 6, versículo 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Então a mulher entendeu que ali não se falava de água normal, água que a gente bebe, sim a água da fonte do Senhor, que desce na nossa vida, que muda a nossa história, que tira toda a raiz de amargura, que transforma a nossa vida. E aquela mulher, ela teve 5 maridos, e o último que ela estava não era dela. Agora eu sei que o Senhor é um profeta, nossos pais adoravam neste monte.
A mulher disse para o Senhor, lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredito no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. A mulher toma as palavras de Jesus literalmente e não compreende, assim como Nicodemos o fizera. No Evangelho de João, Jesus frequentemente fala em termos do mundo físico e visível, nascimento, água, pão, seu corpo, luz, para ensinar sobre o mundo espiritual e invisível. Não tenho marido, embora tecnicamente verdadeiro. A concisa afirmação da mulher tem provavelmente a intenção de encerrar o assunto. Mas Jesus, com mansidão e compaixão, revela tanto o pecado da mulher quanto o seu próprio onisciente conhecimento sobre a vida dela. A mulher já havia tido 5 maridos que ou morreram ou se divorciaram dela. Ao dizer que este que agora tem não é seu marido, Jesus indica que o fato de tão somente viverem juntos não constitui um casamento. O matrimônio requer algum tipo de sanção oficial, a cerimônia pública, na qual um homem e uma mulher se comprometem com as obrigações do casamento, e a comunidade, por sua vez, reconhece que este casamento iniciou relações sexuais antes do casamento, eram sem dúvida tido como normalmente erradas. Tem vários textos aqui que eu não vou relatar, irmãos, para a gente ganhar tempo. Nossos pais adoravam neste monte, o Monte Gerizim. Foi o cenário do Antigo Testamento para o anúncio das bênçãos destinadas a quem guardasse a aliança, quando Moisés fez para o seu povo. Quando Moisés disse, se vocês obedecerem o caminho de Jesus, vocês serão bem-aventurados, serão abençoados, mas também se vocês não cumprirem os mandamentos do Senhor, foi neste monte, Gerizim, como local do altar, que este é o local onde os samaritanos construíram o seu templo, ao mencionar os pais que adoravam no monte Gerizim. Amados irmãos, aqui o texto, Jesus disse, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdades. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3:3 diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Paulo estava dizendo isto à igreja de Filipe, a igreja de Filipe. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nós gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos no homem ou na carne. E Jesus diz aqui, amados irmãos, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Você tem adorado Jesus em espírito e em verdade? Vocês têm andado em conformidade com as palavras de Deus? Você tem sido sincero com Jesus? Pai Senhor, Andréa, você tem andado em sinceridade com Jesus?
A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. João 1,41. João 1,41. E ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu estou aqui conversando contigo, eu estou te mostrando o caminho, estou te mostrando que você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que mudar a sua vida, você tem que mudar a história. Beba desta água, beba desta fonte, que fluirão rios de água vivas na sua vida. Beba desta fonte, adore a Cristo em espírito, em verdade. Cuidado, Jesus vê tudo, Jesus sabe de tudo, Jesus olha tudo. Adore ao Senhor nesta noite, adore ao Senhor nesta noite, em espírito, em verdade. Eu sou o Messias e eu estou falando com você. Ele disse para aquela mulher. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que vocês estão querendo ou por que o Senhor está falando com ela. Quando a mulher deixou o seu canto, foi à cidade e disse ao povo. Naquele mesmo momento, Jesus transformou a vida daquela mulher. A mulher não se preocupou mais em pegar a sua água, ela tinha ido ali buscar água, mas ela deixou o seu cântaro, ela deixou o seu balde, ela deixou aquilo que ela ia buscar a água. Como diz aqui, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? João 4, versículo 17 e 18. Ao que as mulheres respondeu: não tenha marido. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer. Versículo 4, 17 e 18. Diz ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então, amados irmãos, aquela mulher correu para avisar o povo que tinha chegado um profeta, ou seja, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Jesus está inaugurando um novo período no qual as pessoas não terão de peregrinar até o templo físico de uma cidade para adorar, mas poderão adorar a Deus em todos os lugares. Jesus mudou o mundo naquele momento. Você pode adorar Jesus na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro. Você pode adorar Jesus na rua, você pode adorar Jesus dentro do seu carro, dentro da sua empresa. Se ligue no céu, busque a Jesus, adore a Jesus em espírito e em verdade. O templo físico para adorar, mas poderão adorar a Deus em todos os lugares, pois o Espírito Santo habitará nelas e, consequentemente, o povo de Deus em toda parte passará a ser o novo templo onde Deus habita. Deus habita no meio do seu povo, Deus habita na tua vida, Deus habita na vida da tua família, Deus habita no teu lar, Deus habita no meio do teu trabalho, Deus habita na tua vida. Jesus diz aqui em 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Irmãos, nós somos o santuário de Deus. Por isso que nós devemos ter cuidado com o nosso corpo, nós devemos ter cuidado com as nossas vestes, nós devemos ter cuidado com a nossa vida, porque se você é um servo de Deus, o Espírito Santo habita em você. Vocês não sabem que são o santuário de Deus, diz o apóstolo Paulo, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Você é sagrado para Deus, você é santuário de Deus, você é santuário do Altíssimo. Jesus continua dizendo aqui, amados irmãos, Efésios capítulo 2, 19 e 20. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, 19 a 22. 19 a 22. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, nós participamos da família de Jesus. Nós somos co-herdeiros do Senhor. Jesus diz assim, a igreja de Efésios, o apóstolo Paulo diz, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Cuide do seu santuário, cuide da sua vida. Cristo Jesus, a pedra angular, nele todo edifício bem ajustado, seja bem ajustado diante de Deus. Ande em conformidade com a palavra de Deus, cresça para ser um santuário dedicado ao Senhor, se dedique cada dia mais a Jesus. A sua vida pertence a Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a vida da gente não pertence mais a gente, pertence a Ele. Ele é quem comanda a tua vida, Ele é quem comanda a minha vida. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Glória a Deus. Deus é Deus, Deus é Espírito. Jesus disse àquela mulher que era Cristo, o cântaro da mulher era provavelmente um grande jarro de barro carregado nos ombros e nos quadris. Aquela mulher deixou tudo para trás e já foi levar a mensagem do Senhor às outras pessoas. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isto, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma, mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Jesus estava começando a ensinar os discípulos o que eles iam fazer depois da sua partida. Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, ele veio para realizar a sua obra, para que você não pereça no pecado, para que você tenha uma nova oportunidade de vida. Jesus, ele veio transformar a vida daquela mulher. Aqui diz em João capítulo 5, versículo 30. 5, versículo 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou.
Jesus é justo. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Jesus veio para pregar as boas novas de salvação a todo aquele que nele crê. Jesus diz assim, amados irmãos, aos discípulos: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Jesus estava falando, irmãos, da salvação, do povo que estava precisando ouvir a palavra de Deus. Lucas 10, capítulo 2. Lucas 10, capítulo 2. Lucas 10, capítulo 2. Diz assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é muito grande, irmãos. Deus precisa de você para fazer a obra do Senhor. Deus precisa de você para pregar o Evangelho. Deus precisa de você para levar a mensagem da cruz. Deus precisa de você. A obra é grande, os ceifeiros são poucos, a obra está aí. Não se preocupe com quem se levanta contra você, com quem julga você. Não se preocupe com isso. Faça a vontade de Deus. Jesus diz aqui: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajuda o seu fruto para a vida eterna. Você tem plantado, você tem semeado a palavra de Deus, você tem feito a vontade de Deus, a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre no mesmo tempo que semeia e o que colhe, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram do trabalho dele. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que ele permanecesse com eles, e Jesus ficou ali mais 2 dias. Muitos outros creram por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus chegou salvação na vida daquela mulher. E aquela mulher já passou a ser uma missionária de Deus, já começou a testemunhar a grandeza de Deus. Jesus novamente fala em termos do mundo físico para ensinar diferentes realidades ao mundo espiritual, invisível. Para Jesus cumprir a sua missão é mais importante do que o alimento físico. Os discípulos ofereceram o alimento, mas ele estava em busca de outro alimento. Jesus veio obedecendo a ordem do Pai para salvar a minha vida e a tua vida. Jesus transformou a vida daquela mulher. Jesus quer transformar a tua vida. Beba desta água, beba desta fonte. Jamais você vai ter sede. Aquele que bebe, que come desta palavra, jamais terá sede e terá fome. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que come jamais terá fome. Aquele que bebe da minha água jamais terá sede. Jesus te ama. Jesus salvou aquela mulher. O Salvador do mundo, não só dos judeus. A colheita de Jesus entre os samaritanos é em grande escala. Marca a primeira indicação do alcance universal da sua missão salvífica, lá em João capítulo 10, versículo 16. Jesus, ele veio para salvar, para mudar a vida do homem. Jesus veio para mudar a tua história.
Começa a falar de Jesus para teu filho, para a tua filha. Começa a falar de Jesus para o teu marido. Começa a orar pelo teu lar. Começa a buscar Jesus. Comece a buscar desta fonte. Comece a beber desta fonte, porque ela jorra, ela jorra, ela jorra. E você diz: eu não sei falar, mas Jesus ensina você a falar. Eu não sei pregar, mas Jesus ensina você a pregar. Jesus diz que a seara é grande, grande, e poucos são os ceifeiros. Jesus precisa de você. Jesus precisa de mim, de você na batalha. João 10:16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso também trazer também estas. Preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, um só pastor. Eu faço parte da ovelha de Cristo, você é a ovelha do Senhor. Nós fazemos parte de um só aprisco. Não tem igreja A, igreja B, igreja C. É tudo um rebanho só de Jesus. Somos todos ovelhas de um só pastor, de um só Deus. Que Deus te abençoe nesta noite. Aquela mulher, ela foi buscar água naquele lugar. Foi no horário de meio-dia. Era um horário que ela não encontraria ninguém lá para poder atrapalhar, porque ela queria chegar no horário que não tivesse ninguém. Ela era como impura diante dos homens, dos judeus. Mas Jesus teve um encontro com aquela mulher. Jesus quer ter um encontro com a tua vida e com a tua família. Jesus quer ter um encontro com teus filhos. Ore pelos seus filhos. Jesus vai salvá-los. Jesus vai salvar a sua família. Jesus, eu creio na salvação do meu filho. Se eu não cresce, eu não estaria aqui. Eu creio que Deus vai ter um encontro com ele. E no tempo certo ele vai vir para Jesus. Começa a falar de Jesus para aqueles que precisam. Jesus não veio só para os judeus, Jesus veio para todo mundo. Jesus veio para quebrar os paradigmas. Deus veio para mostrar que através do amor pelo próximo, você pode mudar a vida daquela pessoa. Talvez nunca ninguém tivesse conversado com aquela mulher, mas Jesus conversou com aquela mulher. Nenhum judeu sentou ali para conversar com aquela mulher. Mas Jesus sentou e conversou com aquela mulher, e a salvação chegou na sua vida. Ela deu testemunho de Jesus, e através da vida dela muitos encontraram Jesus. Que Deus te abençoe nesta noite, e receba esta palavra da parte de Jesus. Jesus está falando contigo. Aquela mulher samaritana, Jesus chegou na sua vida. Ela já tinha passado por 5 casamentos. Não sabe se morreram, se divorciou, se deixou. E aquela que ela estava vivendo com ele não era marido dela, ou seja, não era casado ainda. Não quer dizer que aquele marido era casado com outra mulher, não. Quer dizer que talvez eles não eram. A palavra de Deus fala que eles poderiam não ser casados, que para ser casado tem que ter um matrimônio, tem que ser casado no papel oficial, ter todos os trâmites julgados. Então que Deus te abençoe nesta noite. Beba desta água, beba desta fonte. Beba, beba. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Confie no Senhor, confie que Deus vai chegar com a tua vitória. Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, mais uma noite para te agradecer pela tua palavra. Perdoa nossas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Guarda a minha vida, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos que estão aqui nos ouvindo. Que eles possam, aqueles que não te conhecem ainda, que eles possam beber desta água, que eles possam comer deste pão, Senhor. Que jamais eles vão ter fome nem sede, Senhor. Que nós possamos fazer a tua vontade e pregar a tua palavra. Visita cada lar, cada família, Senhor. Visita os filhos da tua serva Andréia, guarda eles. Faz o teu querer e faz a tua vontade, Pai.
Visita Sandra, irmã Sandra, visita toda a tua igreja, visita Keliane, visita todos aqueles que ela tem colocado aqui pedindo oração. Visita o caderno de oração, Jesus. Guarda, Senhor, todos os teus filhos que estão aqui. Visite os lares, as famílias, Jesus. Visite aqueles que estão deprimidos, com depressão, Senhor. Aqueles que estão isolados, tristes, Senhor. Conforta os seus corações, chegue com cura na vida deles, Pai. Visite os hospitais, Senhor, vá curando. Visite, Senhor, o nosso país, visita as tuas igrejas. Visita todos nós, Pai. Assim eu já te peço e te agradeço em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada um de nós. Visita, Senhor, visita mesmo. Visita a tua igreja, visita teus filhos. Faça a obra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Beba desta água, beba desta fonte. Beba desta água e beba desta fonte. Jesus está falando contigo nesta noite. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Se prepare para fazer a vontade de Deus. Aquela mulher jamais imaginaria que ia ter um encontro com Jesus. Pai do Senhor, Rosineide. Pai do Senhor, Rosineide. Aquela mulher jamais imaginaria que ia ter. Deus abençoe sua vida também, Rosineide Oliveira. Jamais imaginaria que ia ter um encontro com Jesus, né? Mas Jesus, ele marca encontro. Jesus vai marcar um encontro com a tua vida. Jesus, ele é bom, ele é misericordioso, ele é amoroso. Ele veio para mudar a história da humanidade. Os judeus não falavam com os samaritanos para não se contaminar. Jesus não só falou, Jesus pregou o evangelho. E muitos creram, muitos foram libertos, transformados. Aquela mulher foi transformada. Aquela mulher tinha ido buscar água até o cântaro, ela deixou de lado, ela não se lembrou mais de pegar água, nada. Ela foi testemunhar aquilo que Deus falou na sua vida, falou da sua vida. Ela começou a testemunhar sobre Jesus. Faça isso na sua vida, comece a falar da grandeza do que Deus fez na sua vida. Comece a pregar a Jesus através da sua história, da sua vida. Jesus, ele mudou a história daquela mulher, ele quer mudar a tua história. Jesus quer mudar o teu lar, Jesus quer transformar o teu lar, Jesus quer salvar o teu marido, quer salvar a tua esposa, Jesus quer salvar os teus filhos, Jesus quer salvar, Jesus quer salvar. Quem bebe desta água, como ele diz, quem bebe desta água e quem come deste pão, jamais terá fome, jamais terá sede. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a continuar buscando Jesus, a fazendo a vontade de Deus. Não desista da caminhada. Não desista. A caminhada é difícil. O caminho é estreito para chegar no céu, mas é grandioso. O caminho é largo para a perdição, que leva o homem para o inferno. Aquela mulher, ela escolheu servir a Jesus. Jesus transformou a vida dela, transformou a vida de muitos. Os discípulos chegaram com alimento para ele, mas ele disse: não, o que eu tenho para comer é muito melhor. É fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Pregar o evangelho, pregar a Cristo. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus te abençoe, Jesus chegue com milagre na sua vida e com cura, com libertação, com providência. Através de Jesus Cristo, através de Cristo a tua vida vai ser transformada. Através de Cristo a minha vida e a tua vida vai ser transformada. Você crê nesta palavra? Ore pelos seus filhos, ore pelo lar, ore pelo Brasil, ore pelos seus vizinhos, da direita e da esquerda. Ore, ore. Lembra daquela viúva que Eliseu disse: pegue vasilhas emprestadas aos seus vizinhos.
Já imaginou se aquela mulher não tivesse uma comunhão boa com os vizinhos? Onde era que ela ia arrumar tantas vasilhas? Só sei que Jesus mandou o azeite. Já Eliseu disse: venda, pague sua dívida e viva com o resto. Então Jesus está falando contigo nesta noite. Ainda tem um pouquinho de azeite na sua vida? Tem? Peça a Deus para multiplicar esse azeite. Amém? Que Deus te ajude e nos ajude. Compartilhe se sentir vontade, compartilhe, nos siga na nossa página, nos siga no YouTube, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Hoje eu fiquei de entrar de 11 horas para meio-dia, irmãos, mas como eu estou madrugando muito, 3 horas, 4 horas da manhã que eu vou dormir, me perdoe, eu estava com muito sono e não consegui trazer uma palavra. É verdade, Rosenildo, temos que orar, é obrigação nossa, né? Nós devemos orar por todos, orar por todos, né? Quando a gente ora, quando Jó orou pelos seus amigos, né? Jesus o abençoou. Orar. Nós devemos orar por onde nós moramos, pelo lar, pelo prédio que você mora, pelos seus vizinhos da direita e da esquerda. Que Deus te abençoe nesta noite. Que você beba desta água e coma deste pão e se alimente da palavra de Deus. Amém? Fique com Deus, fique na paz, boa noite. Amanhã estaremos aqui 9h30 da noite, se Deus quiser. André, eu mandei a paz do Senhor para você hoje, mas você não mandou, para ver se a gente faz esse programa amanhã de 11 horas da manhã. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Keliano, um abraço, fique com Deus. Estou orando por você muito, Keliano, que Deus chegue com vitória na sua vida e transforme a sua vida. Jesus transforma a vida das pessoas quando a gente se dedica a Jesus. Jesus transforma nossas vidas. Deus te abençoe, fique com Deus a todos, fique na paz. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus cubra vocês com o sangue dele. Que Jesus guarde a entrada e a saída da sua casa. Que Jesus guarde seus filhos, guarde seu lar, guarde sua casa. Amém? Fiquem com Deus.